Você sabe como traders profissionais do mercado financeiro sabem operar e fazer dinheiro no mercado? Se você não sabe, bem-vindo a essa aula. Hoje você vai aprender, mesmo sendo iniciante, os passos necessários para você fazer dinheiro no mercado, para você ganhar tanto em real, em dólar, inclusive até mesmo em euro, com operações de curto prazo no mercado financeiro. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Ari, um criador do canal Swing Trade na Prática e trader profissional. No vídeo de hoje você vai aprender, mesmo sendo iniciante, como operar da forma correta no mercado financeiro e ter alta rentabilidade operando para o curto prazo. É também uma operação conhecida como investimentos de curto prazo no mercado, que são operações que duram alguns dias, inclusive algumas semanas. Mas o intuito é você ter uma alta rentabilidade, fazer dinheiro no mercado, até mesmo viver de trade com operações de curto prazo. Mas se engana quem acha que é necessário ter muitos computadores, ter informações privilegiadas para fazer dinheiro no mercado. Não é bem isso. Na verdade, você vai saber fazer dinheiro a partir de hoje com esse vídeo, com operações de curto prazo no mercado financeiro, do conforto da sua casa, operando como um trader profissional. Isso mesmo. Hoje você vai aprender todo esse passo a passo que é necessário. Essa modalidade que eu sempre ensino aqui para você é o Swing Trade, na qual é possível você ter essa alta rentabilidade, fazer dinheiro, ganhar até mesmo em dólar com essas operações de curto prazo. O Swing Trade, basicamente, ele é um intermédio de todas as outras modalidades no mercado. Para quem não sabe, tem o Day Trade, que são aquelas operações de curto prazo no mercado financeiro, que são aquelas operações que você entra numa operação hoje e já sai dessa operação no mesmo dia. São operações que podem durar aí algumas horas ou inclusive até mesmo alguns minutos, e para aqueles mais arriscados, inclusive operações que duram somente alguns segundos. E também tem uma outra modalidade no mercado financeiro que é o Buy and Hold, que é você comprar um ativo e se manter posicionado por esse ativo por anos, esperando aí uma grande rentabilidade ou até mesmo receber centavos aí dos dividendos que essas empresas que você compra as ações distribuem periodicamente. Então, essas duas modalidades são mais extremas, uma é de curtíssimo prazo e a outra é de um longo prazo, mas existe um intermédio entre elas. Existe o swing trade, que é você comprar ou vender, ou seja, operar comprado ou operar vendido, com o intuito de rentabilizar o seu capital, rentabilizar cada vez mais, multiplicar o seu dinheiro no curto prazo. São operações que duram alguns dias e algumas semanas, dependendo da posição que você for tomar e dependendo da estratégia. Eu, particularmente, nas minhas operações, inclusive dos meus alunos, são operações que podem durar aí entre 7 dias a 15 dias em média no mercado brasileiro e outras operações no mercado americano, por exemplo, que pode durar aí em média quase 30 dias. Mas são operações em que tem uma alta rentabilidade, ou seja, você espera um pouquinho mais de tempo, tem um pouco mais de paciência, mas você tem uma chance muito maior de fazer dinheiro no mercado. Por quê? Como nós trabalhamos com um tempo maior de espera, podemos dizer assim, nós podemos fazer entradas muito mais assertivas, ou seja, acertar exatamente quando comprar e quando vender, inclusive quando sair de uma operação. No swing trade existem algumas estratégias, existem também algumas ferramentas na qual você consegue fazer com que essa operação seja mais assertiva. Não importa se você já opera no mercado, ou se você está iniciando, ou se você nunca ouviu falar do swing trade no mercado financeiro. O importante é você seguindo todo o passo a passo, como eu sempre ensino aqui no canal, e inclusive nesse vídeo que tem todo o passo a passo, básico até o avançado, para você fazer dinheiro no mercado, mesmo se você nunca operou. Isso só é possível graças à análise técnica. A análise técnica, ela envolve a leitura do gráfico, como eu estou mostrando na tela para você, e envolve também alguns indicadores técnicos. O nome pode ser um pouco mais difícil, pode parecer um monstro de 7 cabeças, mas um dos indicadores mais simples para operar é uma média móvel. Nada mais é do que uma linha no gráfico. Aqui são duas linhas no caso, mas essas duas linhas aqui no gráfico indicam para você a tendência do preço do ativo, indicam também se é hora de entrar ou não numa operação. Só para você ter um exemplo, aqui nós temos o gráfico desse ativo, que é a Apple, é uma ação americana, uma excelente ação americana que está sempre basicamente em tendência. Essa ação da Apple ela é capaz de dar uma alta rentabilidade, mesmo você sendo iniciante no mercado. Por quê? É uma das ações que sempre está em tendência no mercado, ou seja, uma ação simples para você fazer dinheiro, para você acompanhar essa tendência. Aqui no caso, o gráfico está em uma tendência de alta, ou seja, o gráfico está subindo, está ascendente. Aqui eu tenho esse indicador simples aqui, um indicador técnico, que é a média móvel. Toda vez que a média móvel estiver abaixo do gráfico, dentro do gráfico em tendência, ou seja, o gráfico está acima da média, está tudo apontando para cima,
É um indicador de que o preço desse ativo, o preço dessa ação pode continuar sua tendência de alta. Então, com isso, você consegue efetuar a compra no melhor momento em que você tiver a sua técnica, ou se você estiver operando como os meus alunos aqui sabem identificar quando comprar e quando vender com muito mais assertividade, você consegue, através desse indicador aqui, já potencializar o seu ganho, fazer sua entrada certeira. E com isso, você tem muito mais assertividade. Então, a análise técnica, quando olhamos o gráfico e temos um indicador, ele é responsável por nos dar uma assertividade maior. O gráfico ele é basicamente a bússola no mercado financeiro, ou seja, já aponta ali mais ou menos para onde a gente deve ir. Se vai comprar ou se vai vender. Se está em tendência de alta, vai comprar. Se está em tendência de queda, vai operar vendido. Pode ganhar tanto no otimismo como também no pessimismo no mercado, ou seja, em tempos de crise é capaz de você fazer dinheiro no mercado aproveitando uma grande tendência de queda. Isso operando no mercado aqui no Brasil, você pode operar no mercado americano, pode operar no mercado de fora, você pode operar também no mercado de criptomoedas. Isso só é possível operar tanto comprado quanto vendido porque operamos para o curto prazo. Operações de curto prazo têm essa vantagem. Você consegue operar dos dois lados ali, você consegue comprar e operar vendido e aproveitar esses tempos aí que nem sempre estão favoráveis para quem opera pelo longo prazo no mercado. Ou seja, não importa se o seu governo aí, se você estiver morando no exterior, como tem muitos alunos aqui em Portugal, ou se você mora aqui no Brasil e você que tem sua renda aí real, inclusive em dólar, operando aí no mercado de Forex, no mercado de criptomoedas, no mercado americano. O intuito aqui é quando você aproveita a tendência do ativo, usando essa bússola que é o gráfico, e você usa o GPS, que são os indicadores. Isso aqui te dá muito mais assertividade, como por exemplo a média móvel de 20 períodos, média móvel de 200 períodos. Cada linha dessa aqui tem um período a ser trabalhado, então com isso você consegue operar a favor da tendência, aumentar aí a sua assertividade. É importante você saber qual é o cálculo utilizado nessas médias. Para você operar no mercado é bom você ter um conhecimento, mas não é necessário você fazer nenhum cálculo, só você vir aqui no gráfico da corretora que você estiver operando, ou inclusive dessa TradingView aqui, que é o gráfico online deles. Eu gosto muito de operar com eles, que eu acho muito mais simples. Você vem aqui e digita Moving Average. Esse Moving Average aqui vai te dar as médias móveis e com isso você plota aqui no gráfico e pronto. Está resolvido aqui, já tem plotado a sua média móvel, seu indicador para operar. Isso você pode fazer com demais indicadores, como MACD, bandas de Bollinger. Pode operar também com RSI, que é um excelente indicador para ter um termômetro do mercado, se está altista, se está baixista. É muito bom. Assim que você já botou no gráfico seu indicador, você já sabe identificar a tendência do ativo. Eu gosto muito de utilizar a média móvel de 20 períodos, que é uma das médias móveis mais assertivas que acompanha a tendência, então ela filtra muito as minhas operações. Quando já temos isso aqui no gráfico plotado, o que nós temos que ter como objetivo aqui? É simples. Preço e tendência de alta, nós aproveitamos um pedaço dessa tendência de alta para rentabilizar o nosso capital. Se estiver em tendência de queda, ou seja, o preço caindo no mercado, fazendo movimentos aí descendentes, esses movimentos descendentes aqui é o que nos dá entradas no mercado financeiro, então nós conseguimos pegar esses movimentos para a tendência de queda, nós conseguimos rentabilizar o nosso capital. Ou seja, o nosso objetivo aqui é pegar esse movimento, ou seja, comprando o ativo, você aproveita um pequeno movimento, um pequeno trecho. Só para você ter uma ideia, esse pequeno trecho aqui nessa ação da Apple, que foi capaz de render aqui para a gente, que nós utilizamos na operação, foi capaz de render aqui para a gente cerca de 10,20% aí, nós continuamos nessa operação. E isso só foi possível com análise técnica, ou seja, nós já temos um lucro na operação aproveitando essa tendência. Isso trabalhando no mercado à vista. Agora, você pode também operar no mercado alavancado, ou seja, pouco dinheiro, você pode operar muito mais dinheiro. Qualquer pessoa pode operar no mercado utilizando um computador simples, ou inclusive até mesmo no seu celular, tem essas versões online aqui. Isso só é possível porque dentro do Swing Trade nós utilizamos determinados tipos gráficos, como o tempo gráfico diário, tempo gráfico semanal e tempo gráfico mensal. O tempo gráfico mensal geralmente é utilizado para quando a pessoa quer enxergar a tendência com muito mais facilidade. Por exemplo, no gráfico mensal aqui, cada candle desse aqui diz para você que é um mês de operação, ou seja, foi um mês altista, então o preço está subindo. Olha que interessante. 4 meses aqui de tendência de alta. Nesses simples 4 meses aqui, se você tivesse mantido a sua operação, você teria 20% de lucro, no mínimo, na sua operação. E isso porque você pode estar trabalhando no mercado à vista. No mercado alavancado, você pode alavancar até 500 vezes seu capital, dependendo da sua corretora. Então, isso daqui é de grande facilidade, grande ajuda para você estar iniciando no mercado, operar com gráfico mensal para identificar a tendência. Mas as melhores entradas no mercado, anota isso que é importante. As melhores entradas no mercado financeiro estão no tempo gráfico diário e no tempo gráfico de 4 horas.
esses dois tempos gráficos aqui têm pequenos movimentos, deixa eu tirar o zoom para você, tem pequenos movimentos como esses aqui, ó, que são padrões de ouro do mercado, que tem esse zigue-zague aqui é quando tem uma impulsão, logo depois uma retração e logo depois uma impulsão novamente, ou seja, esse aqui é um movimento em que mais se repete no mercado e quando esse movimento aparece é o momento em que você pode ter a entrada na sua operação. Essa entrada na operação, para se tornar mais assertivo, deve-se utilizar tipos de gráficos corretos. No mercado de ações americanas, geralmente é o tempo gráfico de 4 horas, sempre gráfico diário. Eu prefiro o tempo gráfico diário. Espero um pouco mais as operações darem alguma oportunidade, espero um pouco mais ali a ação de alguma oportunidade de compra ou de venda, porém eu tenho uma taxa de assertividade maior. Agora você pode estar se perguntando, você vai ficar esperando uma ação, um ativo, uma moeda, dar uma oportunidade por 1, 2, 3 semanas? Não, porque no swing trade você pode operar vários ativos ao mesmo tempo. Ou seja, você pode se posicionar no mercado aqui americano na Apple, escolher o ponto de entrada, marca aqui a sua entrada na operação, faz a compra, utiliza o stop na sua operação, que é uma proteção de capital, na qual você coloca ali um limite perda no gráfico. Então, com esse limite perda, você diz para o mercado que isso daqui, se der alguma coisa de errado aqui, eu não perco mais do que isso. É diferente de outras modalidades, como por exemplo o buy and hold. Você até identificar que uma ação perdeu o fundamento, né? Ou seja, perdeu a sua lucratividade no longo prazo, ela pode te dar uma perda de 30%, 40%, 50%, 100% em alguns casos, como já deu no passado, como INBR, como a Magazine Luiza. Ou seja, são ações que deram muito prejuízo a pessoas de longo prazo. Lógico que a diversificação em carteira pode dar uma média boa ali no final de todas as suas operações. Mas quando utilizamos o curto prazo, nós temos um controle muito maior de uma possível perda, utilizando o stop na operação. Então, o stop é aquele limite ali, que você diz no mercado que, ó, se o preço do ativo reverter, cair a tendência, eu vou sair exatamente nesse ponto aqui. Então, pronto, você já tem um controle da perda. E o alvo de ganho da sua operação? No swing trade é possível você agendar a sua operação, ou seja, você vai lá na bolsa de compra da sua corretora e digita lá quando comprar, quando vender, o stop da sua operação. Então você já tem toda a sua operação trabalhada para fazer dinheiro no mercado. Então quando você agenda a sua operação, você tem uma coisa que é muito importante no mercado, a liberdade da rotina, enquanto você busca a sua liberdade financeira fazendo dinheiro no mercado. Então, nada de ficar aí operando de 9 da manhã até as 5 da tarde, esperando uma grande oportunidade no mercado. Uma vez na semana, no máximo 2 vezes na semana, pega ali 1, 2 horas do seu dia e verifica o mercado, verifica quais são as ações que estão em tendência. Uma das coisas que é bem simples de você identificar essa tendência é isso aqui. Você pode vir aqui no site da Invest.com, pode vir aqui no mercado no Brasil, vamos botar aqui nas Small Caps só para você ter uma ideia do que eu estou falando. Small Caps são aquelas ações ali que geralmente não puxam o índice Bovespa, ou seja, não puxam todo o mercado para alto ou para baixo. São ações de empresas menores, têm uma capitalização um pouco menor, mas que são excelentes para ter ganhos no mercado. Porque quando eles entram em tendência, uma tendência alta, forte, ou seja, você tem lucro de 10, 20, 30, 40, 50% no mínimo em algumas semanas, e tem ações aqui que batem 10, 20, 30% em 2, 3 dias, ou seja, são ações que têm uma probabilidade de dar um ótimo ganho desde que você saiba operar. Agora, uma coisa que você consegue filtrar suas operações é esse aqui, ó. Você vem no índice Small Caps nesse site no Invest.com, coloca análise técnica, partiu para análise técnica, que vai aparecer aqui embaixo as ações para você. Clicou em técnica, vai aparecer aqui para você se aquela ação em determinado período, gráfico diário, gráfico semanal e gráfico mensal, está em venda forte ou compra forte. Ou seja, aqui já facilita para você identificar quais são as ações que você pode operar comprado ou operar vendido. Mas é importante o seguinte, não vai comprar uma ação ou vender uma ação pelo que está dizendo isso aqui. Isso daqui está dizendo o que está acontecendo com essa ação. Mas o que vai ditar para você, se você vai comprar ou se vai vender, é o gráfico. Porque só o gráfico dá o exato ponto de compra e ponto de venda. Ele é muito mais preciso. E quando você opera com gráfico, você não fica refém de notícias. Você basicamente olha para o gráfico, vê se está em tendência de alta, vê se está fazendo padrão de força, utiliza a sua média móvel ali, ou outro indicador da sua preferência e pronto. Quando comprar, quando vender, de forma simples e tapa os ouvidos na hora de ouvir uma notícia ou fecha os olhos na hora de ver uma notícia. Por quê? Não importa o que aconteça, o gráfico vai dizer para você se é hora de comprar ou não é a ação. Tá? Então isso aqui é muito importante. Pode parecer estranho no início, você
achar que não saber de notícias vai fazer você ganhar dinheiro, realmente isso acontece. Você pega aí grandes traders no mercado, eles olham notícias somente para se informar, mas não se baseiam na compra e na venda com essas notícias por curto prazo. Notícias pode até ser algo fundamental aí para longuíssimo prazo, mas por curto prazo, o gráfico ele vai ditar para você quando comprar, quando vender, de forma simples. E quando falamos de swing trade, nós temos, além de saber identificar quando entrar numa operação e sair em caso de emergência, que é o stop, é saber o alvo da operação. E o alvo dessa operação depende da estratégia que você estiver operando. Por exemplo, quando utilizamos o tempo gráfico diário, o tempo gráfico mensal, inclusive o tempo gráfico de 4 horas para operar, nós temos alvos maiores. E eu particularmente gosto do tempo gráfico diário porque me dá alvos acima de 10%. É isso que eu sempre faço aqui no canal. É te ensinar técnicas que te dê, vamos acima de 10% de rentabilidade. Trabalhar no mercado à vista ou no mercado alavancado, não importa. O importante é que você só vai entrar nas operações que tem um alvo maior de 10%. E para isso, nós utilizamos alguns indicadores técnicos, como o média móvel, como o Fibonacci, e outros indicadores que você pode estar operando aí para ter esses alvos de ganho. Não é você achar que vai comprar uma ação a R$20 e vai vender ela a R$22, R$23 aí para ter alvo acima de 10%. Não. Você vai utilizar indicadores que vão indicar para você que essa tendência pode se cumprir para te dar uma rentabilidade acima de 10% por trade. É assim que eu venho operando há quase 10 anos no mercado e isso que me faz ganhar dinheiro no mercado, operando com esses alvos mínimos. Ou seja, se uma ação estiver me dando um alvo de 5%, não entro na operação, parto para uma outra ação. Só no mercado americano tem mais de 4 mil ativos para operar, na verdade são cerca de 6 mil ativos para estar operando. No mercado no Brasil, são mais de 400 ações para você operar. No mercado de criptomoedas, inúmeras criptomoedas para estar operando. E, inclusive, no mercado de Forex, tem mais ou menos 10 pares de moedas que são os melhores para estar operando. Então, tem muita oportunidade no mercado para você operar. Então, não precisa ficar preso em uma ação, em um ativo. Você não é escravo de um ativo, você não tem que ser escravo do mercado financeiro. Você tem que utilizar os ativos ao seu favor. Então, a partir desse momento em que você utiliza os ativos ao seu favor, aproveitando essa grande tendência, você consegue ter muito mais liberdade na hora de operar qualquer ativo que você queira, desde que esteja em tendência. Muitos se enganam que é preciso ter, por exemplo, no mercado brasileiro, em que você compra um lote de 100 ações, vamos supor que uma ação no mercado brasileiro está custando R$10. E essa ação no mercado ela é negociada em lote, ou seja, a cada 100 ações. Então, você precisaria mais ou menos aí de R$1.000 para operar. Mas, na verdade, você pode operar no mercado fracionário, ou seja, você pode comprar de 1 a 99 ações para estar operando. Basta você colocar no final do código da ação aqui no Brasil a letra F. Então, vai aparecer para você ali mercado fracionário, em que você pode negociar de 1 a 99 ações, inclusive, dependendo da corretora, você consegue alavancar, ou seja, com pouco dinheiro você consegue operar uma grande quantidade. Mas, para isso, tem que saber operar. Você precisa também utilizar o stop na operação. Por que eu estou falando tudo isso? Porque você precisa do gerenciamento de risco. E o gerenciamento de risco também envolve para você qual é o alvo da sua operação, seu alvo de ganho. Então, quando nós temos aqui a ação da Apple, identificamos que está em uma grande tendência, essa grande tendência que já teve uma grande impulsão anteriormente, que deu uma excelente rentabilidade, a probabilidade, quando o ativo está em uma grande tendência e o gráfico está acima da média móvel, a probabilidade é que ela continue a subir. E nós temos alguns jeitos de projetar essa tendência de alta, ou seja, podemos pegar aqui, é um jeito bem simples, bem comum no mercado, é você pegar a última impulsão e projetar essa última impulsão para o próximo movimento, a próxima tendência. Esse é um dos jeitos mais simples utilizados no Price Action, que é a leitura pura do gráfico, de você projetar um alvo na operação. Ou seja, se aqui deu 9% mais ou menos de ganho, 10% de ganho, a probabilidade é que no próximo movimento ele possa atingir isso ou até mais. Mas isso é a probabilidade. E se a operação não der certo? Essa tendência ela se cumprir e reverter no meio do caminho. Aí nós utilizamos o stop da operação. Ou seja, você pode vir exatamente aqui e colocar o stop abaixo de uma estrutura, ou seja, abaixo de um recuo. Esse recuo é isso aqui, ó, o back. Preço depois de uma forte tendência, ele teve uma pulsão, pequena retração. Essa pequena retração aqui é o fundo pullback. Nesse fundo pullback você pode colocar o seu stop de proteção. Esse stop de proteção geralmente tem que ser 1/3 do seu alvo de ganho. Geralmente é um gerenciamento de risco muito mais plausível. Então, quando utilizamos um alvo de ganho 3 vezes maior do que o seu possível stop financeiro, ou seja, a sua pequena perda financeira, quando nós operamos no swing trade, nós podemos operar vários ativos a favor da tendência, sempre, essa é uma regra fundamental, nunca operar contra a tendência. Então, com isso, você tem a probabilidade ao seu favor. Então, mesmo se uma operação der alguma perda financeira,
você pode sim ganhar dinheiro com as outras operações que estão com uma tendência clara de alta. E é assim que você opera no mercado financeiro para o curto prazo. Você operando a favor da probabilidade, aumentando a sua assertividade e protegendo seu capital de eventuais erros ou eventuais perdas no mercado. E uma das regras fundamentais, como eu disse agora para você, é não opere contra a tendência. A tendência, ela é sua amiga no mercado, então fica contra ela. Quando você busca uma ação em tendência de queda para operar para o curto prazo e quer comprar nessa tendência de queda, você está operando contra a probabilidade. Então não vale a pena arriscar o seu dinheiro, que é sua ferramenta de trabalho no mercado. Mas nada disso aqui funciona se você não tiver o mínimo de controle emocional. Que controle emocional é esse? É você não ficar nervoso, tentando ficar ansioso aí para comprar e vender a qualquer momento. É só você obedecer um único sinal. Qual é o único sinal no mercado financeiro? Eu gosto de operar sempre o nosso padrão de força. Esse padrão de força que é o meu sinal de entrada no mercado. Se eu tenho esse sinal de entrada no mercado, eu só vou buscar ele. Ou seja, eu sei que é um sinal que sempre vai se repetir. Eu sei que quando aparece esse sinal, a tendência do ativo, na probabilidade, no maior tempo, na maioria das vezes, ele continua aquela tendência, tanto de alta ou de queda, opera a favor dessa probabilidade. Mas o que me mantém no controle, sempre me manteve no controle, é operar somente um sinal. Quando se opera com um sinal, você trabalha como um robozinho no mercado. Você deixa de lado a emoção, você parte somente para a parte racional do mercado e opera de forma muito mais calma, uma forma muito mais assertiva e com total controle nessas operações. Bom, tenho certeza que esse vídeo aqui te ajudou. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa aqui embaixo seu comentário. E vou deixar aqui em cima um próximo vídeo para você assistir, para você operar melhor no mercado financeiro, para ter muito mais assertividade e ganhar muito mais dinheiro. Te espero no nosso próximo vídeo.